Então, vamos dando continuidade a essa mesa 3, lembrando que ela é denominada Experiências Espirituais e Transformação. Vamos trazer, então, Michele Ponzoni. Ela é psicóloga, psicanalista, analista junguiana em formação, trabalhadora espírita do Núcleo Irmãos de Boa Vontade Ernesto Miller, da Amergs, professora dos cursos de Psicologia de Joana de Ângeles, da Amergs, membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil e da Amergs, do Departamento de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e membro do Departamento de Espiritualidade do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul. Coautora dos livros Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, volume 1 e 2, Contribuições de Joana de Ângeles para Análise dos Transtornos Mentais e Meditação Conexões Médico-Espíritas. A sua palestra será A Espiritualidade com Jesus no Cotidiano. Michele. Ela quer me levar para o Rio de Janeiro. Eu até quero ir. Queridos amigos, encarnados, desencarnados, pessoal que nos acompanha online, que Jesus nos envolva nesse momento com a sua paz. Nesse grave momento pelo qual passa a humanidade, e hoje que a gente está falando de aspectos tão importantes, tão profundos da psique humana, nós não poderíamos deixar de falar de Jesus, o homem integral, nosso modelo e guia. Jung faz profundas considerações sobre o cristianismo e a sua representação simbólica nas nossas vidas. E a Joana nos apresenta um Jesus homem, próximo, vívido, possível de ser alcançado. Jesus foi um profundo conhecedor da psique. Ele penetrava no interior dos indivíduos e descobria as causas reais das aflições que se encontram no inconsciente. Ele entrava e compreendia a dinâmica psicológica de cada pessoa e trazia para cada um e para a humanidade um caminho de transformação e de resolução para os nossos problemas. Ele enfrentava os desafios que eram apresentados com sabedoria, muitas vezes desnudando as mais intrincadas personalidades psicopatológicas e propondo, muitas vezes até com certo rigor, a terapia compatível, chamando a responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada atrás da qual a gente, em geral, costuma se esconder. E por processos mais demorados, a psicologia chega hoje às mesmas conclusões que ele mostrava há 2000 anos atrás, compreendendo que as causas das enfermidades se encontram na alma e criando terapêuticas fundamentadas no amor, na caridade, no perdão. A Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela traz diversos aspectos da personalidade dele e com aqueles detalhes de quem esteve perto, de quem conheceu, né? Ela sendo como Joana de Cusa, e ela diz que a personalidade de Jesus era muito marcante e impressionava quem o encontrava. Identificado com Deus, ele convidava a todos nós para essa conquista do reino interno. E Jesus é muito atual pelas terapias de amor, pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, pelo exemplo de felicidade, de exteriorização de paz que ele irradia. Porque a paz, ela não é a ausência de conflitos, que muitas vezes são até necessários para o nosso crescimento. É um estado de consciência que nós forjamos em meio aos conflitos. Não é algo que a gente mantém no isolamento, longe de todo mundo, mas é justamente na convivência com todos, especialmente aquelas pessoas que não aceitam, que não concordam conosco. A paz não é sinônimo de passividade ou de aceitação das injustiças. O pacifista, como foi Gandhi, faz esforços para criar pontes e não muros. É aberto ao diálogo,
procura aproximar os diferentes, aprende com seus próprios erros e busca sempre meios para o entendimento, que o entendimento se faça entre todos. Tem aquele movimento que o Divaldo fundou em 1998, o movimento Você e a Paz, que traz essa necessidade para todos nós de fazermos esses esforços em prol da paz a partir da nossa própria pacificação. Pensemos na paz das pequenas coisas, dos pequenos gestos, do quanto a gente pode contribuir para que as pessoas se entendam, para que um mal-entendido se desfaça, para que uma vingança seja interrompida, para que uma fofoca encontre o ponto final quando chegar na gente. No Livro dos Espíritos, na questão 643, eu tenho uma certa resistência em citar o número das questões do Livro dos Espíritos, tá? Especialmente quando eu fiquei sabendo que tem um hospital psiquiátrico na espiritualidade, que tem uma ala só de espíritas. E os espíritas enlouquecidos ficam lá recitando as passagens do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Então, como eu não quero ir para esse lugar depois da desencarnação, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente cita para realmente poder trazer para nós, não ficar só aquela coisa decoreba, mas enfim, questão 643 diz que ser bom, caridoso, é ser útil na medida do possível. E nós estaremos sendo úteis se pudermos contribuir dessa maneira, renovando os nossos padrões de pensamento, trabalhando nessa pacificação interna e nos tornando instrumentos da paz. Enquanto as ambições desregradas conduzem muitas vezes à posse, à busca da fama, das disputas cegas, Jesus ressurge jovial, amigo, humano, seguro. A atualidade precisa de Jesus descrucificado, companheiro, terapeuta, amigo. A terapia que Jesus traz tem como resultado a saúde, a paz e a felicidade. Por muito tempo, nós compreendemos mal o ensinamento do Cristo, como se tivesse baseado na culpa, na punição, na dinâmica do sofrimento. E a proposta, na verdade, é libertadora. Kardec vai retomar essa proposta de um ser humano racional, livre, independente, responsável, comprometido, capaz de avançar e de reconhecer a verdade. E o nosso esforço é no sentido de transcender essa dimensão menor, essa dimensão do ego, dessa identidade mais limitada, pequena, que envolve a identificação com o nosso corpo, com as personas coletivas, e poder realmente superar esses aspectos em favor do self, que é a nossa essência divina. Então, o sentido da nossa vida se move a partir da realidade espiritual e, consequentemente, dos valores espirituais. Mas a gente sabe que ao longo da história da humanidade, o ser humano preferiu ocupar os primeiros lugares, agradando sempre o ego, e justamente por ser dominado pelas paixões que derivam dessa necessidade do prazer e da posse, é que a gente transforma a nossa vida num calvário de luta que não termina, porque as ambições elas continuam crescendo sempre e faz com que a gente não tenha paz e nem preenchimento interior, o que é indispensável para uma vida feliz. Nós somos educados por triunfo na sociedade. Essa sociedade hedonista, que valoriza a imagem acima de tudo, competitiva, que passa por cima do outro se for preciso para obter a vitória. Eu contei já para alguns de vocês de uma coisa que eu assisti há muito tempo atrás, uma corrida de pessoas com deficiência, eram pessoas portadoras de síndrome de Down, e aí quando o primeiro está quase chegando lá na linha de chegada, um que está lá atrás tropeça e cai, e começa a chorar. E daí aquele que está quase vencendo, ele volta, ajuda o outro a se levantar e eles passam juntos a linha de chegada. E aí a gente fica pensando, né, quantas vezes nós precisamos reencarnar com síndromes variadas para conseguir entender isso. Porque a gente é educado para triunfar. E aí quando a gente triunfa, muitas vezes a gente se depara com o vazio existencial. E aí passamos a buscar sempre mais, como se a doença, a velhice, a morte, os infortúnios não pudessem nos atingir. E aí a pandemia nos confrontou diretamente com essa vulnerabilidade.
E o Evangelho de Jesus nos convida à mudança no entendimento da finalidade existencial. Jesus nunca combateu a posse ou o prazer derivado do esforço digno, ele apenas convidava ao progresso mediante o trabalho, à dignidade mediante o auxílio ao próximo, e mostrava a transitoriedade de tudo que existe ante a perenidade do espírito. Ele nunca humilhou nem menosprezou ninguém, nunca abusou do poder, nem explorou, nunca se entregou ao desperdício. Vivendo intensamente no mundo, ele instalou o reino de Deus nas mentes e nos corações humanos. Jesus trouxe a mensagem, mas ele não violentou, nem ficou combatendo, se opondo aos valores do mundo. Ele trouxe um outro valor, de promover o amor, o bem, uma outra lógica que é de cooperação, de solidariedade, de irmandade. É uma proposta de um trabalho interno de reforma íntima, de transformação. Mesmo que ainda a opção que nós temos feito muitas vezes seja pelas aparências, por esse jogo de vaidades, de individualismo, porque nós não compreendemos ou ainda não aceitamos a mensagem dele. E aí veio a doutrina espírita, trazendo através da mediunidade o conhecimento da reencarnação, da imortalidade, confirmado pelos fatos e pela experiência da fé raciocinada e lógica. Para quem tem alguma dúvida ainda, né, é só pegar os estudos de Ian Stevenson, com aquelas crianças que lembram das vidas anteriores, os casos de Chico Xavier, de Divaldo Franco, entre tantos outros. Os tempos se modificaram, mas as lutas prosseguem. E ainda aquele que procura ser bom na nossa sociedade é tido como estranho. O bom ainda é visto como bobo. O Chico Xavier dizia que a gente tem que ser bom, não bonzinho, porque o bonzinho é bom. E existe uma diferença. Porque ser humilde é diferente de ser submisso por medo do enfrentamento. Ser humilde não é ser conivente com o erro. A humildade, na concepção da Joana de Ângeles, é ativa, é combatente, é decidida, é muito mais um estado interior do que uma apresentação externa. Vocês lembram do Chico, quando foi visitar o presídio, e aí o diretor pediu que ele ficasse atrás de uma mesa para ter uma certa segurança, né? Vai que o pessoal do presídio resolvesse fazer uma movimentação lá e agredir ele. E a primeira coisa que o Chico faz é descumprir a combinação e ir para frente da mesa e dizer que aquele dia ele não ia falar sobre o evangelho, ele ia abraçar cada um. O diretor do presídio quase caiu duro, né? Meu Deus do céu, agora é que vai ser a rebelião aqui. E ele abraça um por um, até que ele chega diante de um criminoso com uma lista daquelas enormes, o tido sociopata, né, que a gente tem na psicopatologia. E ele pergunta: o senhor aceita que eu o abrace? E o cara aceita, ele dá um abraço, o senhor aceita que ele dê um beijo, só o Chico, né? Dá um beijo no rosto dele e sai uma lágrima daquela pessoa que a gente entende do ponto de vista científico que não é capaz de sentir, que não é capaz de sentir culpa nem de se emocionar, mas a humildade verdadeira, o amor verdadeiro, ele se irradia e contagia de uma forma muito intensa. Então, o que a Joana nos diz é que tudo é aprendido. Conforme os colegas estavam falando agora há pouco, a gente aprende a ter fé, a orar, a desenvolver os sentimentos, do mesmo modo que nós aprendemos a falar e a caminhar. Eu vejo de meus filhos pequenos, às vezes, quando eles estão brigando, eles saem com cada uma que eu penso assim: meu Deus do céu, sou eu que falo essas expressões que eles estão repetindo agora. E aí a gente aprende muito sobre nós mesmos, observando o nosso comportamento, que a gente não se dá nem conta, né? Eu eu sou bisneta de italiano. E aí, o pouco que eu sei de italiano, eu aprendi com meu pai. Quando ele fica bravo, ele xinga em italiano, é muito engraçado. E eu me dei conta que, apesar de não falar italiano, quando eu estou muito brava, brigando com meus filhos, principalmente, eu brigo em italiano. Eu fico pensando, meu Deus, como é que isso entra na cabeça da gente? A gente passa por um processo de identificação, absorve e quando vê, está repetindo. Então a gente aprende as coisas boas e as nem tanto também, né? Como é que a gente aprende isso? A Joana de Ângeles explica que os sentimentos são conquistas do processo de evolução. Eles vão se desenvolvendo desde lá dos instintos e vão aos pouquinhos se libertando das heranças fisiológicas automatistas até se transformarem em emoções.
Primeiro, em sensações de dor e de prazer, de satisfação e de desgosto, até devagarinho ir transformando de necessidades físicas até emoções. Inicialmente, a gente tem os ciúmes, a cólera, as paixões perturbadoras, e aí depois nós vamos desenvolvendo as emoções superiores. No início, nós somos prisioneiros dos desejos imediatistas, e aí vamos superando o nosso egocentrismo infantil, vamos conquistando a harmonia, o equilíbrio, descobrindo as alegrias que não decorrem do sexo ou do estômago, e aí vão desabrochando os nossos valores morais através das conquistas intelectuais, culturais, artísticas, idealísticas, mas o longo trânsito por esse período dos impulsos, dos instintos, deixa condicionamentos que nós vamos precisar ir reprogramando devagarinho para que as emoções superiores superem os desejos. E o primeiro sentimento a romper a prisão dos instintos é o amor. Inicialmente como um vínculo com os genitores, os familiares, aquele grupo social que nos protege, que propiciam o atendimento das nossas necessidades fisiológicas. Lá em casa, quem dá comida para o gato sou eu. Aí vocês podem imaginar quem é que o gato acorda de madrugada para brincar. Ele não vai incomodar o Alexandre, nem as crianças, ele dorme, coisa mais querida, quietinha. Aí eu não, né? Outro dia eu estava deitada para dormir, ele veio e deu uma dentada na minha perna. Aí eu dei um grito, as crianças começaram a chorar, não briga com o gato, não sei o que. Eu disse, tá bom, eu usei uma técnica que eu aprendi na pandemia, álcool gel. Passa álcool gel na perna, quando ele vai morder, ele percebe que tem uma coisinha diferente, fica bem mansinho, não precisa gritar, não precisa brigar. Então, são técnicas que a gente usa conforme a gente vai evoluindo para não precisar brigar com o gato. Mas a gente segue o primeiro vínculo do animal também é com quem atende às necessidades fisiológicas. Então, quem dá comidinha para ele, geralmente ele vai formando um vínculo afetivo importante. E depois a gente segue evoluindo, ainda egoísta, querendo retribuições, ainda muito interesseiros, com os nossos desejos de posse, né? E por isso a gente ainda confunde o amor com os jogos do sexo. Mas aos poucos, esse amor vai sendo canalizado pela mente, pelo conhecimento. Diz a Joana que o amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. E a gente aprende, vai desenvolvendo, vai amadurecendo. E a gente vê que muitas pessoas deixam de fazer um monte de coisa, deixam de servir por não se sentirem à altura do serviço, ou porque não atingiu a perfeição. A gente não pode ficar preso à percepção das imperfeições. Nós precisamos nos ocupar do nosso aprimoramento, buscando, sim, sempre novas conquistas internas sobre nós mesmos, mas é que nem nos grupos de estudo de Joana de Ângeles. Quanta gente vem estudando há tanto tempo e as pessoas às vezes pedindo no centro espírita, mas o pessoal não se sente à altura de formar grupos de estudo. Gente, nós não precisamos estar perfeitos, é sentar junto para estudar junto, a gente não tem todas as respostas, porque senão a gente vai ficar esperando a vida inteira. Porque a gente não vai ficar perfeito nessa encarnação. A gente vai dar alguns passos, esperamos que sim. Então, é importante, mesmo que a gente faça aquele pouquinho pequenininho. Por isso nasceu esse livro que a gente está divulgando aqui, da fundamentação teórica. Para quem quiser fazer estudo, pode buscar ali no livro, pode buscar no YouTube, nos vídeos, que tem ali disponível para quem quiser estudar, para buscar uma base para poder fazer esse estudo, né? Porque a gente sabe porque tudo começa por algum lugar. O artista repete detalhe a detalhe as atividades criativas até se aperfeiçoar. E na psicologia é interessante porque a gente tem uma visão da arte. Por um lado, assim, a gente sabe que é importante toda a questão da perfeição técnica e tal, mas na psicologia a gente usa muito a arte como um caminho de interiorização. Aí, independente da técnica, poder mexer com argila, pintar, desenhar, cantar, mesmo que a técnica não seja perfeita, mas para poder encontrar uma via para o contato consigo mesmo. Então, são formas de expressão, mesmo que ainda imperfeitas. Então, é importante começar a boa obra fazendo alguma coisa em favor de alguém. A construção do bem comum é obra de todos. A gente teve recentemente lá na Mansão do Caminho, mês passado, a oportunidade de conhecer, porque eu não conhecia. E aí a gente vê o que é possível quando o ser humano quer
e começa devagarinho, e a espiritualidade vai ajudando, e daqui a um pouco tem uma obra daquele tamanho. A gente entrou lá, visitou a creche, a manjedoura, que eles chamam, cada prédio tem um nome mais lindo que o outro, né? E aí, aquele salão enorme com um monte de bercinho, e aqueles nenezinhos de pezinho, recém aprendendo a caminhar em cima dos bercinhos. Gente, é uma emoção indescritível a gente pensar quantas alminhas estão sendo beneficiadas ali, estão podendo ter uma base evangélica para poder crescer e pautar as suas vidas. Então, nós precisamos compreender o convite de Jesus para que nós sirvamos em qualquer condição que apareça, que não desanimemos no serviço, que reforcemos as convicções espirituais, mesmo que apareçam os testemunhos no caminho. Porque muitos de nós nos jogamos nos prazeres, abandonamos as responsabilidades, depois enlouquecemos de remorso, porque o remorso enlouquece. A causa profunda de muitas doenças mentais está na culpa, no remorso por coisas que a gente vivenciou no passado. E aí depois a gente pede a bênção do recomeço, da reparação. E nós, espíritas, somos esses. Agora nós recomeçamos em condições melhores e temos graves compromissos que não devem ser postergados. E aí a gente vê tanta gente dizendo assim que vai deixar para a próxima encarnação. Ah, não, isso é muito difícil, esse familiar, eu vou deixar para a próxima encarnação. Só que a próxima encarnação nem sempre vai ter a mesma facilidade que está tendo agora. É só a gente lembrar do Emmanuel, no livro 2000 anos atrás, a oportunidade que ele teve de encontrar Jesus e não aproveitou, e levou mais de 1000 anos para poder ter uma oportunidade semelhante de se reerguer. Quantos anos são necessários para a gente reconstruir um instante? Então, nós espíritas temos o compromisso de proclamar essa era nova, de demonstrar pela lógica, pelo bom senso, pelos fatos da mediunidade dignificada, a existência do mundo causal, a anterioridade do espírito ao corpo, os recursos oriundos da conduta correta, dos pensamentos edificantes, da ação no bem, e nós somos convidados a auxiliar e se apressar das horas e a superar o ego, vivendo essa mensagem evangélica, preparando a sociedade terrestre para a reencarnação de milhões de missionários do bem, porque nós todos estamos cansados do desamor. E juntando tudo isso, a gente pode entender por que Jesus é tão atual para a nossa realidade, porque ele é aquele que instaurou o ser psicológico, não um ser fisiológico que se move só para se reproduzir, para se alimentar. E na medida que ele dá esse caminho da subjetividade, da vida interior, ele revela que existe uma dimensão que é psíquica, que Deus está dentro de nós, que esse processo não se faz fora, se faz à medida que a gente olha para dentro. E para encerrar, eu quero dizer para vocês que outro dia o Alexandre estava assistindo uma live do Divaldo, uma dessas últimas que ele tem feito, e bem na hora que eu passei, ele estava contando, o Divaldo estava contando uma passagem da Joana, que ele pergunta para a Joana como é que foi a vivência do testemunho quando ela foi Joana de Cusa, e lá a coisa do fogo, né, a dor de estar sendo morta daquela maneira. E aí ela conta que ela foi sentindo o fogo, começou a sentir a dor, mas aí o êxtase espiritual, estou até tropeçando na língua aqui, o êxtase espiritual que ela estava sentindo começou a tomar uma proporção tão grande que ela foi se envolvendo naquilo e a morte se deu antes por asfixia, pela fumaça, geralmente é assim que acontece, antes da queimadura em si, e aí ela viu Jesus ajudando ela a sair do corpo, e ela relata que a plenificação psicológica e espiritual é tão grande, é um sentimento de plenitude tão grande, que supera qualquer experiência de dor física. Então, a gente está para entender isso, sabe? Que a nossa psicologia ainda não dá conta, mas que esses espíritos nos mostram e nos dão um exemplo de como é que a gente pode ser feliz e ser pleno, mesmo na fogueira. E aí eu relembro uma frase do Chico Xavier, que diz assim, que a psicologia pode ajudar o homem a se conhecer, mas só o evangelho ajuda a se superar. Muito obrigada.